aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos falar do dia de hoje, que hoje o dia foi muito bom, ao contrário do dia de ontem, que foi bem chatinho, hoje foi super positivo e bora lá ver quais foram as operações de hoje, as possíveis entradas, o que eu fiz. Então vamos começar aqui. Deu uma primeira entrada aqui do dia. Eu marquei aqui como stop, mas eu não entrei nessa operação. E eu não entrei porque, além de estar no início do dia, eu achei que o estocástico estava muito perigosinho, que ele já estava ali acima da metade dele, então eu preferi não arriscar. Já era mais de 9h10, que é normalmente a partir desse horário que eu começo a olhar, mas eu não me senti muito confortável, eu preferi esperar um pouquinho mais. Aí, logo na sequência, teve esse cruzamento na venda. Esse aqui eu fiz a minha entrada porque ele confirmou o cruzamento já depois do segundo pivô. Então eu me senti mais confortável em fazer a entrada nele. Aí eu fiz a entrada, peguei 200 pontos, já determinei o alvo e saí da operação, porque era a minha primeira operação. Normalmente eu faço isso, já tento colocar um alvo para não estender, para já tentar ter uma gordurinha para as operações. Aí depois, né, eu fiz essa operação de alta, que foi a que eu postei, inclusive, saí com mil e pouquinhos, uns quebradinhos, 1.000 pontos. Poderia ter segurado essa operação, mas me tirou, né, na proteção que eu coloquei no alvo de 1.000 pontos, e depois subiu muito mais, mas eu consegui sair dessa operação com 1.000 pontos, que foi essa operação que eu cheguei a postar. Aí bora lá aqui. Eu sempre falo para vocês, isso o que eu faço. Então eu tento sempre dividir com vocês a análise que eu faço. Eu sempre falo que depois de um movimento muito esticado, eu particularmente não gosto de entrar na primeira tentativa de reversão, porque muitas vezes essa tentativa falha. Toda vez falha? Não, mas uma grande parte. Então eu prefiro não arriscar. Eu prefiro perder se ele cruzar aí direto e de repente fazer uma nova entrada num pullback, do que já correr o risco. Então essa aqui foi exatamente o que aconteceu. Ela chegou a confirmar o cruzamento, mas voltou. Então quem entrou nessa operação de cruzamento na venda foi estopado. Aí, a partir daí, para mim fica claro, né, essa tendência de alta, porque ele vem fazendo fundos mais altos, aí eu começo a olhar para as compras mais do que para as vendas. Então, fez esse cruzamento aqui, eu fiz a minha entrada, alvo de 300 pontos. Essas últimas, as duas primeiras operações eu fiz sem parcial, e essa segunda, a partir daqui eu fiz essas entradas com parcial. Por isso que deu uma pontuação maior. Foram poucas entradas, mas fazendo parcial. Então essa daqui eu entrei, peguei 300 pontos. Qual que foi o meu critério nessa operação? Eu fiz a minha entrada, acreditava no viés de alta, então eu não mexi no stop. Só depois que andou uns 200 pontos que eu coloquei na entrada. E aí, a partir daí, eu fui protegendo no fundo, e conforme fui fazendo o fundo, aí eu fui protegendo. Então, eu protegi primeiro nesse fundo, e aí depois eu protegi nesse, que foi onde me tirou da operação, dando esses 300 pontos. Até subiu bem mais, ó, que eu falo para vocês, eu tento estender, mas com isso, quase sempre, né, que volta, eu devolvo 200, 250 pontos, que foi o que aconteceu nessa operação. Da onde ele foi para onde eu saí foram 300 pontos, quer dizer, eu poderia ter pego 600 pontos nessa operação e peguei metade, porque aí eu vou fazendo isso para tentar pegar a tendência toda. Mas enfim, foram 300 pontos. Aí aqui novamente, aquela mesma coisa que eu falei para vocês, a gente está vindo aí de um viés de alta, bem forte, eu não me sinto confortável para vender, não sem antes ele fazer uma confirmação. Então eu aguardo. Não fez, então, né, não tem por que eu entrar, então eu também não entrei. Quem entrou tomou stop aqui também. E a partir daqui eu fico olhando as possibilidades de fazer pullback. É que aqui acabou sendo um cruzamento, né, porque ele chegou a cruzar para venda e depois voltou. Mas a partir daqui eu começo a olhar para pullback. Aí então eu entro nessas operações com um olhar de pullback. Aí aqui deu 130 pontos. Aí nessa segunda aqui, mais 200 pontos, e foi aonde eu parei. Aí o que eu falo para vocês de esperar uma confirmação de movimento? Então vamos falar dessa venda aqui.
Tô vindo no movimento de alta. Eu não faço a entrada na venda de imediato. Quem entrou nesse cruzamento aqui? Eu nem marquei daqui para frente, que eu só operei até aqui, então não marquei mais. Quem entrou nesse cruzamento? Entrou aqui. Ele andou quanto? Andou 200 pontos, ok, ainda deu para pagar 200 pontos. Eu, nesse movimento de alta, se não fosse já no final do pregão, apesar que ficou horas aqui, né? Ficou praticamente a tarde inteira no mesmo lugar. O que eu teria feito? Eu não teria entrado no cruzamento, eu ia esperar ele fazer um retorno para entrar. Então, aonde que eu ia ter entrado nessa operação? Aqui. Eu ia entrar aqui e ia pegar 170 pontos, ou sair no 0 a 0, ou ser estopado, enfim. Mas eu não ia entrar nesse primeiro cruzamento, exatamente por isso, porque ele vem de um movimento forte de alta e eu não me sinto confortável em saber se de fato ele vai cair ou não. Então eu espero uma primeira reversão, um primeiro pullback para entrar na operação. Então aqui quem entrou no cruzamento entrou nesse ponto, deixa eu marcar aqui para vocês entenderem. Quem entrou no cruzamento entrou aqui, teve a possibilidade de pegar aqui quase 200 pontos. Eu ia entrar somente aqui. Então, eu ia entrar 50 pontos atrasado, mas para não correr o risco dessa voltada, apesar que aqui ele chegou a pagar quase 200, e aqui também ele chegou a pagar quase 200 e ia trocar 6 por meia dúzia. Mas é o que normalmente eu faço quando tem um movimento forte, que é o que eu sempre falo para vocês. Sempre que tem um movimento forte, na primeira tentativa de reversão, eu fico de fora. E normalmente respeita bastante de não confirmar. Por quê? Porque se teve um movimento muito forte, a tendência é que aquele seja o viés do dia, né? Então subiu muito, provavelmente é uma tendência de alta do dia. Então eu não tenho por que ficar apostando na operação contrária, que no caso aqui seria a venda. Então por isso que eu faço isso. Teve um movimento muito forte, inclusive eu falei isso pro Danilo, que é um seguidor. Eu estava conversando com ele e falei, nessa primeira reversão eu não entro. E dito e feito, não foi, voltou, então quem tentou entrar pode ser que tenha tomado stop nessas operações. Então é isso, hoje foi um dia bem tranquilo de operar, bem direcional, ficou travado de um ponto da tarde para frente, todo esse movimento que teve depois morreu, ficou trabalhando aqui em cima no estocástico praticamente o dia inteirinho, você vê, 10h30 da manhã, ele começou a reverter já 2 horas da tarde e ainda assim foi das 2 até as 4 praticamente no mesmo lugar. Hoje um dia muito positivo, muito favorável, muito contente com o dia de hoje. Consegui bater a meta mínima e ter um dia bem positivo, um resultado bem interessante. Algumas pessoas ainda seguem me questionando porque eu opero pequeno, eu já falei isso várias vezes para muitas pessoas, por alguns motivos. Primeiro, que eu tenho um projeto de aumento de capital. Esse projeto, esse crescimento, ele é, vamos dizer assim, aos poucos, com uma tranquilidade diferente, na calma e elegância, porque eu viso o longo prazo. Então, eu não quero simplesmente, porque o que acontece? Se eu aumento o número de contrato, eu aumento o meu ganho, mas eu aumento o meu risco, eu aumento a minha perda. Então, eu me sinto bem confortável operando pequeno, estou tendo o resultado positivo que eu espero, estou batendo a minha meta. É claro que se eu operasse com mais contratos, eu ia bater essa meta ainda mais rápido, ou poderia aumentar essa meta. Nossa, estou parecendo a Dilma falando agora, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que dessa forma eu me sinto seguro e confortável. Será que se eu tivesse, por exemplo, entrando com 10 contratos, eu ia estender esses 1.000 pontos? Depois vocês me respondam aí nos comentários. Você acredita que se você operasse com mais contratos, você teria tranquilidade para estender a operação? Me responda, que agora eu fiquei curiosa para saber a opinião de vocês. Eu sei, eu já operei com mais contratos, eu operava antes com um número de contratos bem maior e não tinha o ganho que eu tenho hoje operando menor. Exatamente pelo fato de eu ter tranquilidade para tocar. Mas tudo bem, você não precisa operar só com 2 contratos. Ok. O meu projeto, ele é muito bem determinado. Então, no momento certo, isso vai mudando conforme vai aumentando o capital que eu vou deixar alocado, porque uma coisa que é interessante dizer, eu não deixo todo o ganho alocado, afinal eu trabalho. Então, parte do que eu ganho eu tiro, obviamente. Então, se eu tiro parte,
Meu capital não vai aumentar na proporção que eu estou operando. Então, esse crescimento é um pouco mais lento. Então, eu tenho um projeto sim, a ser alcançado e ele vai aos poucos. E, além disso, eu opero outros ativos. Então, é muito mais fácil eu administrar 8 operações ao mesmo tempo, operando em todas elas de uma forma mais tranquila do que estar operando, eu não posso nem dizer tanto alavancada, mas eu digo uma operação maior, porque aí você precisa ainda mais cuidado nas operações que lida ali para não ter risco e controlar o gerenciamento também, né? Porque eu tenho um stop financeiro, mas eu tenho ali várias operações em andamento, então eu preciso administrar isso. Então, assim, eu me sinto mais confortável. Sei que muita gente opera maior, eu tenho alunos que operam maior que eu, por exemplo, mas cada um tem a sua realidade financeira e emocional. Eu toco conforme a minha. Eu não vou no efeito manada. Não me impressiono com o gramado do vizinho. Então, eu faço da forma que eu me sinto confortável em fazer, independente de quanto eu poderia estar ganhando se eu estivesse operando com uma mão maior. Então, é assim que eu faço, assim que funciona, e eu acho que é muito mais dentro da realidade, pelo menos da minha realidade, para mim funciona bem, então eu vou seguir fazendo dessa forma. Não é falta de ambição, na verdade, um projeto que eu tenho e que eu quero que ele funcione, então eu toco ele dessa forma e para mim tá tudo certo. Então é isso, eu agradeço quem assistiu esse vídeo até o final, quem apareceu aí no meio do caminho, se não é inscrito ainda, já aproveita. Aliás, gente, um monte de gente visualizando, poucos likes, vamos tacar like nos vídeos aí para o YouTube entregar para mais pessoas conhecerem o meu operacional e ajudar o meu canal a crescer. Um grande abraço para todos vocês, um bom descanso e até o próximo vídeo.